A paz do Senhor, queridos irmãos, nesse momento maravilhoso, nesse culto ao ar, denominado Clamor do Meio-Dia, queremos já agradecer a presença do nosso companheiro pastor Gênesis, e que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, e assim possamos prosseguir neste momento maravilhoso que creio que seremos grandemente edificados. Pastor Sérgio da Conceição, que Deus abençoe, meu querido. Uma Rosana Santos está assistindo, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, e que possamos juntos sermos grandemente abençoados e edificados nesta oportunidade. Pai do Senhor, meu querido pastor Sérgio, Deus abençoe. Sérgio da Conceição, meu amado companheiro, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos iniciando mais uma vez esse programa e que temos o privilégio de todo dia nós temos uma palavra de Deus aos nossos corações, diretamente do coração de Deus para o coração de todos aqueles que estão sintonizados nem somente com o programa, mas também com Deus, não é? Em plena comunhão com Deus. Porque é um privilégio para todos nós estarmos em comunhão com Deus. Isso é que nos faz vencer, nos dar a vitória, nos dar a graça de sermos mais do que vitoriosos por aquele que estendeu as suas mãos na cruz do Calvário e nos dando assim esse privilégio de fazermos parte da sua família. A paz do Senhor, Márcia Santiago, que Deus continue te abençoando, dando graça na sua jornada, na sua caminhada. Graças a Deus por tudo isso que temos recebido da parte do Senhor nosso Deus. Hoje nós temos irmã Hélia Sarmento, seja bem-vindo em nome de Jesus. Muitos irmãos estão chegando e queremos dizer aos irmãos que o nosso louvor hoje está por conta da nossa missionária Raquel Peixoto, da nossa igreja em Caiana, em Minas Gerais, que mandou uns louvores aqui abençoados para nós distribuir ou compartilhar com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hélia Sarmento, muito obrigado, minha amada, orando por nós. Estamos todos dependentes de Deus, um dos outros. Pastor Cupertino, seja bem-vindo, meu amado. Deus abençoe seu amado e sua família. Raquel e Adelmo, sejam bem-vindos. Leia Mato, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, um abração para a amada, o nosso companheiro pastor aí, um abração forte para ele. Assembleia Geral, Agiório, seja bem-vindo. Jobes Fernando Francisco Alves, seja bem-vindo, meu amado. Assembleia Geral, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Santo Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, meus queridos. Pastor Afonso, Pai do Senhor, Pai amado e sua família. Momento maravilhoso que Deus tem nos concedido nesse dia, para estarmos juntos através da live. Manuel Conceição, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Rosana Santos, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Paulo Ribeirinho, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, agora nós vamos orar, pedir a Deus graça para que esse culto seja uma bênção para nós, para aquelas pessoas de perto, de longe, que ainda estarão a assistir depois. Nós estaremos orando para Deus nos ajudar, nos orientar e abençoar também todos os nossos queridos irmãos, para que esse programa não seja apenas um barulho, mas seja uma voz que abençoe vidas, irmãos, aqueles que estão fortalecidos, aqueles menos fortalecidos, e que todos dependemos da graça do Senhor nosso Deus. Eu convido os nossos queridos para nós estarmos falando com Deus neste momento sublime de oração. Amado Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aleluia. Senhor, mais uma vez entramos em Tua presença no nome de Jesus. Aleluia. Te agradecemos, ó Pai, em primeiro lugar pelo dom da vida, pelo privilégio de fazermos parte da Tua família, pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntamente com os nossos queridos, amados irmãos que já estão presentes. E te pedir, Senhor, graça. Se temos em alguma coisa errado, perdoe-nos, por favor, porque nós queremos e precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua companhia, da comunhão com os céus. E neste momento, ó Pai, eu peço, Senhor, a direção, que o Senhor conduza esta programação. Conduza também a nossa mente, os nossos corações, que sejam direcionados para a Tua palavra. Que o Teu bom Espírito esteja sobre nós, ministrando a Tua graça em cada coração. Neste momento, ó Pai, eu sei que há muitos irmãos felizes, outros estão felizes com o Senhor, mas materialmente estão com algumas dificuldades. E neste momento eu peço que o Senhor, com os Teus olhos como chama de fogo, que permeia sobre toda a terra, contemple agora, Senhor, a cada gemido, a cada pedido de socorro, como também a cada agradecimento. E eu peço ao Senhor que estende as mãos de uma maneira toda especial, que a Tua bênção, Senhor, alcance muitos corações, muitas vidas, e que eles possam, Senhor, mesmo não nos conhecendo, ou nem mesmo assistindo esta programação, mas que eles possam, de joelhos dobrados, agradecer ao Senhor. Porque tudo quem faz, quem opera, quem realiza é o Senhor. E por isso, Senhor, nós pedimos agora, venha sobre os Teus queridos, venha, Senhor, sobre os Teus santos, tocando e fazendo com que a graça do Senhor seja mais forte, mais atuante do que qualquer que seja as dificuldades. Amado Senhor, muito obrigado, porque em Jesus Cristo podemos chegar em Tua presença.
através desse nome que é sobre todo nome, que todo joelho se dobra. Graças a Deus que nós nos dobramos a Ti, em reconhecimento à Tua soberania, o Teu amor e graça. Pai, muito obrigado, aceita nossa gratidão, é o que eu te peço, agradecido no grande nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Orley, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Rodrigo Braz, Manhã Bosco, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Estamos na dependência do Espírito do Senhor. Rodrigo Braz, que Deus abençoe, meu querido, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais um louvor que vai abençoar os nossos corações. Nossa irmã missionária Raquel, louvando o Senhor. Graças a Deus. Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado. Seus passos são acompanhados pelo olhar de Deus. Da morte ele te livrou. Graças a Deus. O mal mais uma vez perdeu. Você é filho precioso, você é de Deus. Aleluia, graças a Deus. Bem antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Aleluia. E antes que o mundo existisse, Ele já te via. Nenhuma folha no chão cai, se esse Deus não permitir. É por isso que Glória a você Deus. está hoje aqui. Graças a Deus. Pai do Senhor para todos os nossos queridos irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa cadeia de unidade em torno desse culto maravilhoso. Quem pensou que ele não te ouve, enganado está. Graças a Deus. Você que tem depositado no altar do Senhor suas petições, creia que ele é fiel, para no tempo certo estar respondendo. Graças a Deus. Amém? Bem antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Olha o mistério. Graças a Deus. E antes que o mundo existisse, ele já te via. Nenhuma Glória a folha no Deus. chão cai, se esse Deus não permitir. É por isso que você está hoje aqui. Aleluia. Deus te conhece, o céu te vê, e toda hora ele estende a mão para livrar você. Glória a Deus. E mais vitória, Deus vai te entregar. Aleluia. Quem pensou que ele não te ouve, enganado Pai do está. Senhor a todos os irmãos, evangelista Antônio Marcos, sejam bem-vindos, meu amado. Enganado está. Amém? Graças a Deus. Queridos, é um privilégio para o homem mortal ter e viver em comunhão com Deus. É coisa de Deus. Não há como alguém tentar explicar isso. É uma coisa sublime e singular que só Deus tem e faz na vida do homem. Por isso é que você, eu, nós, a igreja do Senhor, somos vitoriosos. E não é só para nós, mas é extensivo. Jesus falou que não é para todos, mas para muitos. E esse grupo que já foram tocados pelo Espírito de Deus e acenaram recebendo como dádiva de Deus, podem glorificar, exaltar e enobrecer o nome do Senhor
começando pelas mínimas coisas que estamos vivendo, desfrutando das bênçãos e na eternidade, para todos sempre com o Senhor. Isto é alegria, não temos como pagar, mas temos que entender que tudo que eu posso fazer, me render incondicionalmente ao Senhor, meu Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças e honras seja dado ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Tá chorando por quê? Para alguém que esteja por um acaso com problema, com dificuldade. Que cuidar de você. Aleluia. E jamais te esquecer. Ele sabe de tudo. Que A paz do você Senhor, está Deus passando. abençoe. E mandou me dizer que ele está cuidando. Graças a Deus. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Aleluia. Lembrar de Quem era todos você, os quem era eu, livramentos que quem você éramos já no passou. todo. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Aleluia. Esse Graças aí a vou Deus. levantar. E onde colocar Pai do a Senhor, mão, para os eu vou irmãos abençoar. estão chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não chores, quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Glória a Deus Deus. mandou me dizer que vai acontecer. Deus mandou me falar que tudo vai passar. Aleluia. Graças a Deus. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, Pro pela tua sul da proteção. Bahia, tá ligado? Sejam bem-vindos, meu amado. Igreja maravilhosa, Rio Suca. Deus abençoe. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você Aleluia. já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. Aleluia. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Glória a Deus. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Aleluia. Deus mandou me dizer que vai acontecer. Deus mandou me falar Glória a que Deus. tudo vai mudar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Graças a Deus. Nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso amparo, o nosso socorro. Graças a Deus. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Graças a Deus. Que vai acontecer. Se vai ou vai. Deus mandou me falar que tudo vai passar. A Bíblia diz, queridos, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E nós estamos certos disso,
que nada consegue fazer com que a graça de Deus não repose, não venha sobre os seus santos. Tudo passa. E isso nós temos a certeza, estamos desfrutando de toda bênção, de toda graça, daquilo que por misericórdia Deus tem nos concedido através de Cristo Jesus. Eu sei, queridos, que alguns dos irmãos, especialmente as mamães, deveriam estar cuidando talvez de alguns afazeres, mas pararam para estarmos aqui em comunhão neste momento sublime, que isso não acontece sempre, não é? Mas Deus nos concedeu esse privilégio de estarmos hoje aqui. Eu sei que é uma assistência alternada. Alguém pode assistir na segunda, outro não pode terça, e assim vai alternando, de forma que muitos irmãos no decorrer da semana participam, assistem e são abençoados. E nós louvamos a Deus por isto, porque é uma maneira de estarmos em uma harmonia no culto, remotamente, mas estamos ligados com o Senhor, nosso Deus, e com os irmãos. Graças a Deus. Então, queridos, é uma maneira maravilhosa que Deus tem nos concedido, essa inspiração de termos esse momento que deveremos parar. Nem todos podem, mas, na verdade, aqueles que podem estão sendo abençoados, não é? E isto alegra muito os nossos corações. Eu gostaria de convidar os queridos irmãos para uma palavra de meditação, que nós estaremos falando um pouco, mencionando um pouco sobre a glória de Deus. Não podemos explicar a glória de Deus, ou a santidade de Deus. Seria impossível para o mortal explicar a santidade de Deus. Mas pelo menos podemos mencionar, podemos fazer com que os nossos corações fiquem curiosos em, assim, ouvir alguma coisa que relata sobre a santidade do nosso amado e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso é que nós podemos, a cada dia, nos esforçar um pouco mais e nos dar as mãos nesta caminhada, que é um tanto difícil. Estamos sempre em contramão, mas o Senhor é quem nos ajuda, quem nos sustenta, nos dá a força de poder assim caminhar. Nós temos, a nossa meditação está baseada no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, em que fala a respeito da glória de Deus, e também baseado, não vamos usar o texto todo, mas também Ezequiel, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 8. É uma passagem maravilhosa e que fala, que retrata a respeito da glória do Senhor nosso Deus. E isto, queridos, abençoa muito os nossos corações, porque de alguma forma nós estamos interessados em conhecer melhor, embora humanamente seria impossível, mas naquela curiosidade a respeito da glória ou da santidade de Deus. A santidade de Deus, que é uma coisa muito importante para nós, e que só poderá haver mudança quando nós entendermos
a santidade de Deus. No capítulo 6 de Isaías, a partir do versículo 1, nós temos aqui um relato muito importante entre os outros, quando nós podemos ver aqui o profeta Isaías, que foi ao templo para orar. Da maneira que ele orava, o coração se quebrantava. Ele estava na presença de Deus, quebrantado, porque sentia necessidade de orar. A nação de Israel havia perdido o rei, por ele também fazer parte da família real. Ele lembrou-se que, através da sua intercessão, Deus poderia responder de uma maneira que fosse para o bem da nação. E ele foi ao santuário e ele se põe diante do Senhor. E aqui ele conta o resultado do seu estado em oração diante do Senhor. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobria o templo, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que falava comigo, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, dizendo, ou trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, está aí esta passagem que todos nós conhecemos, mas o que eu quero me referir é a santidade de Deus. A igreja, ela precisa estar preocupada e ocupada em descobrir mais, em entender um pouco mais a sua caminhada em direção à santidade de Deus. Nós podemos ver que Isaías era um homem profeta, já considerado profeta, mas era um homem que não tinha uma experiência ajustada com Deus, porque ainda não tinha tido um encontro real com Deus para conhecer melhor a santidade de Deus. Nós podemos ver que até ao capítulo 6, nós encontramos 9 ais, quando ele lamenta em relação à conduta dos seus compatriotas, e nós podemos ver que ele vai falando, cada um tem a sua sugestão, cada um tem a sua ideia, para cada um a sua aplicação. No 10º ai, ele está falando sobre ele. Porque até que essa experiência viesse sobre ele não tinha essa condição de absorver
de ver, de entender a santidade de Deus. Ele era um profeta normal, era um homem sem experiência, era um homem que não tinha uma vida ainda ajustada dentro da visão de Deus. Mas pelo menos ele teve uma atitude. Ele foi para a oração e ele foi tocado por uma necessidade e pedir a Deus um novo direcionamento para a nação. E ele começou então a orar diante de Deus, se quebrantar diante de Deus. Possivelmente ele não tinha a ideia daquilo que Deus ia fazer na sua vida. E ele foi normalmente, como hoje nos nossos dias, muitas vezes vamos ao santuário, mas vamos assim um tanto distraídos. Não estamos totalmente integrados. Às vezes nós estamos no culto, mas estamos pensativos em alguma coisa que ficou fora. Isaías, no seu ministério, ele era mais ou menos desse tipo. Mas no dia em que ele teve uma real ação diante de Deus, com quebrantamento, pedindo a Deus graça, o Senhor manifestou-se a ele de uma maneira toda especial. E com esta visão que ele teve, a sua vida foi totalmente mudada. Porque o que faz a mudança na vida do homem é a presença de Deus, é a graça do Senhor, é a visão do Senhor, quando alguém é tocado pelo Espírito. E daí ele foi à oração e ele teve esta tremenda visão, que talvez você nunca tenha tido, como eu também não. Mas ele teve uma visão que iria marcar totalmente a sua vida. Daquele momento em diante, a sua vida seria marcada pela visão que ele teve do Senhor. Tem muitas pessoas hoje que talvez, por não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, não tenham a visão de Deus, chamam Deus a qualquer momento, tomam o nome de Deus em vão e não santificam o nome do Senhor. Talvez até muitos que estão na igreja fazem isso também. Mas eu te convido para você se aprofundar um pouco mais em relação a esse tema tão importante, a santidade de Deus. Ele teve esta visão, tendo assim esta visão, teve a sua vida transformada, não pela sua cultura, não pela sua nacionalidade, mas pela graça do Senhor, por misericórdia revelada a ele. Por que isso aconteceu? Porque ele foi ao templo orar, ele foi perguntar alguma coisa ao Senhor, ele foi clamar ao Senhor, sentiu a necessidade de uma resposta de Deus. Queridos, muitas vezes o homem só corre para Deus quando sente uma necessidade maior. Quando olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. E ele vem ao coração uma ideia, um pensamento que é melhor, que só em Deus encontrará a solução para os seus problemas. Daí, queridos, nós estaremos a desafiar a nós mesmos em relação a isto. E ele teve essa visão assistindo o mover de Deus por meio dos serafins, e eles podiam assim voar de um lado para o outro com as suas asas e clamando: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Serafins, querubins são os anjos que podemos dizer os que ardem em fogo. Isaías presenciava tudo isso e ele se quebrantou diante do Senhor. Ele se humilhou, ele olhou para dentro de si e encontrou a sua pobreza
a sua falta de conhecimento, a sua ação profética que era aparentemente teórica. E agora ele tem um novo encontro com Deus. E ele vê a glória de Deus. E ele pôde entender através dos serafins que Deus é santo 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele tem essa visão, ele vê o local onde estava que estremecia os umbrais do templo. Ele viu a glória de Deus, por certo, uma fumaça muito forte. Nesta fumaça muito forte, ele olhou para dentro de si e ele pôde exclamar: ai de mim que vou perecendo. Queridos, é uma coisa muito importante, que é muito fácil para aqueles que pregam, aqueles que ensinam, falar muito para o outro, mas não olhar para dentro de si, não é? Mas quando nós temos uma verdadeira visão de Deus, nós olhamos para dentro de nós. O pregador olha para dentro de si, o membro olha para dentro de si, toda a igreja. Tendo esta visão, nós teremos uma igreja fortalecida, uma igreja abençoada, uma igreja poderosa, uma igreja que glorifica, que exalta, enobrece o grande nome do Senhor. Então nós temos aí, no 10º ai de Isaías, ele não foi se preocupar com aqueles que tomavam vinho, aqueles que faziam as suas coisas difíceis, mas ele olhou para dentro de si, ele se enxergou e disse: ai de mim que vou perecendo. Ah, querido, como é importante nós termos esta visão. Como é importante nós despertarmos para isso. Como é importante nós atentarmos para o conselho da palavra de Deus e alcançarmos um pouco da santidade de Deus. E, por certo, teremos a nossa vida mudada, transformada pela presença maravilhosa da glória de Deus nas nossas vidas. E quando ele tem essa visão, ele olhou para dentro e disse: ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Viram o Senhor. E ele se quebrantou, ele se humilhou, e foi neste momento, por meio do quebrantamento, da visão que ele teve, foi que o serafim veio com a brasa viva, tirada com tenaz, e tocar nos lábios dele, e ele disse que a sua iniquidade foi purificada, foi tirada. Olha, querido, nada vai acontecer se não houver esta visão de Deus. Poderemos até desempenhar bons cargos que possam influenciar a muitos, possam trazer até mesmo benefício para a igreja, mas ele mesmo não desfruta da experiência real, a experiência singular com a santidade de Deus. E se alguém realmente tem essa experiência singular com a santidade de Deus, logo então alguém vai tornar-se santo também. Não é verdade? Então está aí esta experiência maravilhosa para nós, quando temos essa visão, essa santidade de Deus, e temos assim essa condição de nos esforçar para cooperar com o Espírito de Deus, que quer sempre nos abençoar. Mas tem que haver, da minha parte, uma decisão de partir para a busca, para o quebrantamento, humilhar diante de Deus. Não interessa se ele é um grande pregador, não interessa se ele é um grande profeta, não interessa se ele é um influenciador, não interessa. O que interessa em relação a Deus, a ação vertical, é ter um coração quebrantado e buscar a santidade de Deus, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, querido, a Bíblia está sempre a nos orientar. E muitas vezes nós não estamos muito voltados para essas coisas, porque isso atrapalha a nossa vida pessoal.
Isso traz dificuldade para nós. Isso traz impedimento para nós deixar bem à vontade o nosso desenvolver. E nós precisamos que a graça de Deus, como disse Paulo, abunde em nós de uma maneira marcante, de uma maneira toda especial, e que possamos desfrutar realmente de tudo aquilo que é promessa para nós. E nós muitas vezes fazemos uma ação religiosa indo e voltando e esquecemos de buscar a santidade de Deus, que é o cerne de toda a vida poderosa, de toda a vida de vitória, de toda a vida de êxito, não é? Na caminhada. E nós precisamos nem só falar isso, mas viver isso, porque não é importante só falar. A importância está em viver a bênção de Deus por meio da sua palavra. E ele disse: ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu sei que muitas vezes isso incomoda muito. É muito mais fácil vivermos uma vida assim, bastante do dia a dia, uma vida ao modo assim, um tanto distraído, enfim, e esquecemos dessas coisas de Deus. Porque uma vez que entendendo, uma vez que tendo a visão das coisas de Deus, nós somos obrigados a abrir mão daquilo que nós gostamos. Nós deveremos trilhar por um caminho diferente, um caminho que só os santos entendem. Um caminho é como um louvor que a irmã Márcia, saudosa, louvava ao Senhor, que é o caminho dos santos, o caminho dos puros, percorre, caminha, não é? E isso é que a igreja está precisando despertar, especialmente a igreja chamada na obra da restauração, nos templos da restauração, precisa despertar para essas verdades, para sermos uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja, pode não ser com muita gente, mas uma igreja que nela o Senhor não visite, mas que o Senhor habite no meio da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ai de mim, estou perdido porque os meus olhos, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, lábios impuros, pensamentos impuros, ideias impuras. Então foi neste momento que a graça de Deus veio sobre ele. Porque primeiro do que isso, ele teve uma atitude, ir orar. E chegando ali, ele teve uma outra atitude, se quebrantou na presença de Deus. Uma vez orando e se quebrantando, pedindo ao Senhor auxílio, Deus veio em sua direção. Queridos, todas as pessoas que buscam a Deus, que oram a Deus, que clamam a Deus, não ficam sem resposta, não ficam desamparados, não ficam sem ter nada a que se apegar. Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós tememos a Deus, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, nós podemos ver a graça de Deus vindo sobre as nossas vidas. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Não há quem possa impedir o seu propósito. E isso ajuda muito os nossos corações. E nós temos aí esta nossa missionária Raquel, companheira nossa há alguns anos já, desde que criança, não é? Nós conhecemos, e ela cresceu, não é? Foi batizada, casou-se, e depois de um tempo foi acometida de uma enfermidade. Veio aqui para o Rio de Janeiro para fazer um tratamento, não havia saída, e teria que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia iria incomodar o seu cérebro, e aí os médicos resolveram não fazer, porque de qualquer jeito era risco para ela. Então ela pôde ir confiar no Senhor e orar ao Senhor, justamente com a sua igreja, e que ela estava
proibida pelo médico, nem pensar em engravidar. E foi ao contrário, e ela foi então abençoada e engravidou-se, ganhou uma filhinha e hoje está moça, e daí veio então o grande milagre que ela estava necessitando, porque ela não podia ter filhos, estava limitada, vivia uma vida isolada, enfim, mas ela optou por crer no Senhor, e o Senhor abençoou, e o Senhor fez, eu creio assim, que uma cirurgia, e hoje a sua moça já está com alguns anos, não me lembro muito bem, mas deve estar talvez chegando aos 16 a 18 anos, por aí assim, mais ou menos, e ela desfrutando dessa experiência maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, que de outra forma ela não alcançaria. Então o profeta Jeremias, ou Isaías, ele pôs-se a orar diante de Deus e reconhecer: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Meu amado, Deus não quer te matar. Deus quer se relacionar de uma maneira mais estreita contigo, comigo, com a sua família, com a sua igreja, com o seu ministério, com a sua vida cotidiana. Deus quer viver com você, porque pelo poder do nome de Jesus, você tem livre acesso a Ele. Agora, uma coisa muito importante é nós entendermos a santidade de Deus. Depois que Isaías teve toda essa experiência, ele diz as suas palavras, ou em suas palavras, a respeito disso. Depois de toda essa experiência, ele ouviu uma voz que dizia: quem há de ir por nós? Logo, nós temos aí um segredo muito importante, que Deus não estava só. Quem há de ir por nós? A Trindade, a unidade composta presente ali, visitando a Isaías, um mero homem mortal. Quem há de ir por nós? E logo Isaías não era mais aquele antigo Isaías, não era aquele mais que tinha dito 9 ais pelos outros, depois que ele dá o 10º ai por ele mesmo, e agora está revestido com a graça de Deus, com a nova visão a respeito da santidade de Deus. Ele agora se apresenta ao Senhor e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, querida, a mudança que a presença do Senhor faz na vida do homem. A mudança que a graça do Senhor faz acontecer na vida do homem. É isso, exatamente isso, que a igreja está precisando entender e buscar e viver essas coisas, para ser uma igreja abençoada, uma igreja forte, uma igreja que vence o diabo, vence a si mesmo, vence a pressão do dia a dia, do mundanismo que nos coage de um lado para o outro. Estamos imprensados no meio e precisamos de Deus. Nunca a igreja precisou tanto de Deus como nesses dias atuais. E isso é o que nós devemos nem só pregar, nem só ensinar, mas acima de qualquer coisa, viver essas coisas. A igreja não deve ser um barulho, a igreja terá que ser uma voz para falar as verdades eternas para este mundo que está a cada dia mais perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos finalizando, mas lembrando ainda um versículo maravilhoso que nós podemos encontrar no livro de Ezequiel, capítulo 3, e o versículo 1, ele diz assim, especialmente na parte B do versículo, quando Ezequiel diz o seguinte: e se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Você tem tido alguma visão de Deus? Qual a visão de Deus que você tem tido, que eu tenho tido, que nós, a igreja do Senhor, tem tido de Deus? Se nós tivermos realmente uma verdadeira visão de Deus, nós mudamos todo o nosso hábito de vida, a nossa maneira de cultuar, a nossa maneira de orar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira do nosso relacionamento. Nós teremos um relacionamento específico e primordial, um relacionamento vertical, e daí é que nós teremos
um outro relacionamento horizontal. Daí, querido, vamos buscar a Deus, vamos clamar mais a Deus, vamos nos quebrantar para sermos uma igreja poderosa na terra, que através dessa igreja o nome do Senhor seja santificado, engrandecido, exaltado. Mas para isso teremos que ter a visão de Deus. Aleluia! E isto foi o que Ezequiel teve, e com certeza Ezequiel se quebrantou, e ele teve algumas coisas importantes, como temos aqui no versículo de número 4, e quando ele diz: e olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo, e revolveu-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do trono. Isso é para nós termos uma ideia. Quem é o Deus da igreja? Não é apenas um deusinho que quer palminha, que quer sapateado, não, que quer algum tipo de louvor apenas para tem alguém tentando impressionar a Deus ou dizer que sabe fazer bonito. Não. A verdadeira ação de Deus é sair de dentro para fora, com temor, com reverência, com humildade perante o Senhor nosso Deus, para sermos então uma voz nesses dias que estamos atravessando. Nós temos ainda 4 minutos, que o tempo foi-se embora, mas nós estaremos daqui um pouquinho orando, e eu convoco, eu peço aos irmãos para nós entrarmos em oração. Tem muitas pessoas precisando de oração. Nós temos aqui conosco alguns pedidos de oração, que nós não vamos mencionar, mas Deus conhece, e nós precisamos, querido, orar, estarmos unidos, aonde estivermos, fazer como fez Neemias, aonde ele estava, ele orientou aos seus comandados que onde ouvisse o barulho da trombeta, o chofar tocando, eles se ajuntassem, porque o Senhor pelejaria por eles. Que Deus abençoe os amados irmãos, que Deus abençoe a sua família, a igreja onde congrega, os nossos pastores, que todos sejamos despertados pelo Senhor e vamos caminhar para termos uma visão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos então, queridos, orar ao Senhor neste momento tão sublime e tão maravilhoso. Aqueles que puderem ajoelhar, ajoelhem-se e vamos então falar com o Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado. Está pensando errado, sim. Deus ouve. Seus passos são acompanhados. Você é Miranda. Deus abençoe, minha querida. Peço oração, pastor. Da morte ele te livrou. Para a sobrinha, Rebeca. Mais uma vez perdeu. Afastou dos caminhos do Senhor. Filho precioso, você é de Deus. Graças a Deus, aleluia. Prepare o seu coração para entrar na presença do Senhor. E antes que o mundo existisse, ele já te via. Verdade, meu Deus. Nenhuma folha Na presciência de Deus, já conhecia você. Não permitir. É por isso que você está hoje Aleluia. aqui. Deus te conhece. Efraim Almeida, preciso falar com o amado. E toda hora ele estende a mão para Aleluia. Glória a Deus. e mais vitória. Deus vai te entregar. E quem pensou que ele não te Efraim Almeida, preciso falar com o amado pastor. Pode pedir o nosso contato do nosso pastor Orvei, que estará passando para o irmão, caso não deseje. Graças a Deus. Está mandando saudação para todos os santos em Cristo Jesus. A Ivone Pontara está pedindo oração. Irmã Ivone,
Alvarenga, Lacerda, está pedindo oração. Deus Lira da Cruz, glória a Deus. Irmã Delvira de Caiana, igreja em Caiana, Deus abençoe, minha amada. Verdade. É isso aí, queridos. Avisando os irmãos que daqui a um pouco vai ter CD novo da nossa irmã missionária Raquel, tá? Irmãos que de repente vai querer. Vamos então orar agora e pedir a Deus graça para a nossa vida no nosso dia a dia. Eu peço oração para os irmãos, pela a nossa amiga Maiara, que foi acometida de Covid, já tem mais de 3 meses no hospital, né? E o pai dela foi recolhido, ela nem soube, porque ele estava em um hospital e ela em outro, né? Foi recolhido. E ela está no hospital até nesse dia. Oração também para o nosso amigo Samuel de Castro, que está precisando de um milagre, não é? E muitos outros irmãos. Eu peço oração também para o amado irmão Francisco, lá da igreja em Mantiqueira. Está precisando também de um milagre na vida dele, na sua família. E estaremos orando. Eu creio que os irmãos também têm outros pedidos também. E vamos unir agora em oração. Falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos hoje participando conosco, como já falamos, nosso missionário Raquel, que está através do louvor, e também a nossa missionária Cleonice, que é a minha companheira nessa jornada de anos, não é? E Deus tem nos dado a graça de estarmos completando 50 anos de casados, não é? E Deus tem nos dado essa graça, que é a minha companheira, onde nós estamos juntos, em todo canto estamos juntos, né? E, enfim, vamos então orar. Justo e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, amado Senhor, neste momento, em o nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé de todos os nossos queridos irmãos que estamos juntos agora. Entramos em Tua presença, Senhor. Em primeiro lugar, te agradecendo por ter, então, sido inserido na família dos santos. Te agradecendo, ó Deus, porque aprove o Senhor nos chamar, nos salvar, nos resgatar do lamaçal do pecado. E hoje, Senhor, estamos em Tua presença. Graças te damos, Pai. Nós estamos agora, Senhor, entrando em Tua presença. Obrigado, Jesus. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas ansiedades, aquilo que nós almejamos, que muitas vezes não é nem a Tua vontade. E eu venho pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, que não nos dê o que queremos, mas nos dê o que nós precisamos, meu Senhor. Por isso eu te peço, seja pois conosco. Ajuda, por favor, Senhor, e dê-nos a bênção do entendimento a respeito da santidade de Deus, para vivermos, ó Deus, em comunhão contigo, em segredo contigo, Senhor, e partilhando juntamente com os nossos queridos irmãos. Meu Deus, eu venho nesta hora pedir para todos os nossos irmãos que estamos juntos agora, pela família de cada um,
que pediram oração, nós clamamos a Ti, as igrejas que representam, os nossos pastores. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, vem sobre nós, vem sobre os teus queridos. Ó Deus, eu te peço agora pela nossa convenção na obra da restauração. Eu peço ao Senhor estender as mãos de uma maneira toda especial. Eu peço ao Senhor pelos nossos pastores, pelos nossos missionários, aqueles de perto, aqueles de longe, todos aqueles que estão inseridos, ó Pai, no reino de Deus de uma maneira voluntária, de uma maneira valorosa, de uma maneira que glorifique e enalteça o teu santo nome. Ó Deus, visites agora. Mais uma vez eu te peço, Senhor, todos os nossos pastores, o presidente da nossa convenção, Senhor, os presidentes regionais, das sucursais, ó Deus, as diretorias, da juventude, das senhoras, ó Deus, das crianças, eu te peço o teu mover, Senhor, levanta, Senhor, um povo, Senhor, corajoso, um povo que esteja caminhando e querendo a santificação, querendo conhecer mais Deus. Meu Pai e meu Senhor, vem sobre nós, ajuda o nosso Deus nesse dia tão difícil que estamos atravessando. Ó nosso Deus, ajuda por favor, Senhor. Em nós não há força, somos dependentes de Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós, perdoe as nossas fraquezas, transforma, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando agora, vai quebrantando, vai falando, vai, Senhor, tirando, Senhor, tudo aquilo que é impedimento, Senhor, toda a aparência, pelo poder do Teu nome, vai despindo, Senhor, todo o mal. Ó, meu Deus, te peço agora, por aqueles que não conhecemos, que estão precisando da oração, estão precisando de um milagre. Ó Deus, te pedi pelo Samuel de Castro, pelo irmão Francisco, tome em Tuas mãos, pela Maiara, Senhor, pela irmã Penha. Ó nosso Deus, te rogamos também, meu Deus, pelo nosso irmão Francisco, vai abençoando, vai dando graça pela Evelyn, Senhor, que está precisando da Tua ajuda, da Tua graça. Ó Senhor, aqueles de perto, aqueles de longe, não há, Senhor, distância para o Senhor. Por isso nós te louvamos, bendizemos a Tua santidade. Ó Senhor, porque em nome de Jesus nós entramos em Tua presença. Ó Deus, todos os nossos irmãos, as nossas igrejas, vai abençoando, Senhor, vai dando graça para que a cada dia seja mais um dia de vitória, a cada dia seja mais um dia de bênção, revestindo a Tua igreja, renovando, batizando com o Teu Santo Espírito, levantando homens e mulheres que clamem e que vivam aquilo que estão falando. Ó Deus, desperta, Senhor, avivamento no seio das nossas igrejas, vai abençoando para ganharmos muitas almas para o Teu reino. Capacita, Senhor, porque a palavra humana não vai adiantar, não vai fazer, não vai transformar, mas a Tua palavra é quem faz compungir os corações. Ó, mas o Senhor, muito obrigado, seja conosco, continue conosco e ajuda-nos, por favor, resolve os nossos problemas, as nossas igrejas, levanta outros pastores, outros obreiros, para a glória e louvor do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Aceita a nossa gratidão, nem só a minha gratidão, mas a gratidão dos Seus santos que estamos juntos agora. Aceite a gratidão de cada um de nós e continue conosco. Que a bênção que te pedimos, agradecido no grande e excelso nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmão Raquel Estevão. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos finalizando, portanto, e convidamos amados para amanhã, novamente, eu não me lembro agora qual é o obreiro que vai estar trabalhando amanhã nessa live, na apresentação dessa live, mas eu convido a todos para amanhã, aqueles que possam estarem juntos. Amém? A paz do Senhor, irmã Kézia, Samuel, um beijão no coração dos irmãos aí.
E estamos juntos, querida. Estamos orando, intercedendo ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe rica e abundantemente. Amém. Aqueles que possam, Deus. convide ou compartilhe essa live para outros irmãos que não puderem estar conosco. Amém, querido? E amanhã, novamente, ao meio-dia, mais um culto ao ar com os irmãos, denominado Live do Meio-Dia. Graças a Deus. Um beijo, um abraço no coração de todos os nossos irmãos. Amém e amém, querido. Graças a Deus.